aos nossos internautas nesse momento que estão nos assistindo. Nós estamos aqui com o nosso deputado Vicentinho, estamos com o nosso companheiro ex-presidente dos Metalúrgicos e presidente do TID Brasil, Rafael Marques, com a nossa professora, vereadora Beth Sirac, companheira que, ao longo desses anos, tem defendido muito Santo André por uma cidade inclusiva. E eu sou a Cida Trajano, dirigente sindical nacional e advogada. Estamos hoje aqui para debater um pouco, né, trazer informação, buscar um pouco de conhecimento para todos nós que estamos precisando nesse momento de pandemia, no qual estamos há mais de 40 dias vivendo no isolamento social, né? E esse isolamento social, ele tem nos trazido algumas reflexões essas que nós precisamos dividir e interagir com as pessoas, porque além de darmos conta de atender uma população que está sofrendo nesse momento diante do coronavírus, nós também, enquanto cidadão e cidadã, precisamos pensar no futuro, precisamos também pensar o que será dos nossos trabalhadores e trabalhadoras e também da indústria brasileira após a pandemia. E o nosso assunto de hoje é reconversão industrial. Para isso, nós trouxemos aqui tanto o Rafael, presidente do TID, como a Beth, que tem um bom conhecimento, e o nosso deputado, né, o Vicentinho, que tem contribuído muito com a classe trabalhadora, nos representando no Congresso Nacional. E eu já quero trazer o Vicentinho para interagir conosco, né, um pouquinho, dizer para quem está nos ouvindo nesse momento que, diante de toda uma agenda que ele tem no Congresso, ele não vai poder ficar muito tempo com a gente hoje, mas se compromete, em outros momentos, estar mais tempo com a gente para debater um pouquinho mais da situação que nós, enquanto trabalhadores e trabalhadoras, estamos vivendo nesse momento aqui no Brasil. Então, Vicentinho, já quero passar para você interagir com a gente um pouquinho. Então, boa tarde, pessoal, a todos que estão aqui nos assistindo. Meu abraço fraterno, cumprimento a você, estimada Cida Trajano, grande dirigente sindical, desde as costureiras a essa representação nacional que é hoje. Muito obrigado pelo convite, viu? E a satisfação de estar junto da nossa querida companheira Beth Sirac. Mando meu abraço para mim, para o meu companheiro Vanderlei, viu, Beth? Muito carinho, para o meu colega, deputado, aqui na Câmara dos Deputados. Desejar a você, querida Beth, muito boa sorte. E é claro que, como eu vou ter que sair já, por causa de uma outra reunião aqui preparatória da nossa bancada do Núcleo do Trabalho, e para cumprir minimamente a agenda com vocês, eu entro para dar esse boa tarde. E eu sei que a nossa companheira Beth Sirac, não é segredo para ninguém, a imprensa já está falando, nossos corações estão batendo forte. Esta companheira é nossa pré-candidata a prefeita em Santo André, para cuidar dos interesses do nosso povo nesta cidade tão amada e tão querida. Esta cidade, Beth, é tão querida que no dia do aniversário dela é também o dia do meu aniversário. Olha que bacana, não sabia disso. De abril. Então, Beth, quero lhe desejar muito boa sorte. Obrigada. Gostei do seu compromisso com a vida, com a dignidade humana. Sei da sua sensibilidade nesse momento grave do coronavírus. Eu estou aqui em Brasília, hoje acompanhei aqui uma palhaçada, quando Bolsonaro vai em cima da hora ao Supremo Tribunal Federal com um monte de empresários para obrigar os trabalhadores a trabalharem de qualquer maneira, porque, para eles, o importante é que eles continuem tendo lucro. Para esses que estiveram aqui, o importante é que os trabalhadores voltem a trabalhar, mesmo que corram o risco de perderem as suas vidas, já que, para eles, o nosso povo trabalhador é descartável. Claro que eu não generalizo, tem empresas sérias, e sei que muitas têm tomado cuidado, mas é bom que a gente sempre não se esqueça que o maior bem de todos nós
é o bem da vida. Por isso, querida Beth, eu não posso participar do debate com vocês dois, que é um debate importantíssimo, mas eu quero me colocar inteiramente à sua disposição, como único deputado do Partido dos Trabalhadores da nossa região, deputado que ajuda Santo André, inclusive com envio de emendas todos os anos, nunca deixei de mandar uma emenda para a cidade todos os anos. Quero ter a satisfação de ter você como candidata, como pré-candidata, não pode ser candidata ainda, né? Mas como pré-candidata, e você conte com a parceria desse companheiro seu aqui também, viu, Beth? Agradeço, Vicentinho, imensamente. E tá você, bem. E para você convidar para uma live nossa aqui. Muito bem, vamos fazer assim. Eu fiz com o Luiz Marinho a semana passada, quero fazer contigo com muito gosto. E também saudar especialmente também o nosso querido companheiro Rafael, meu companheiro, diretor do sindicato comigo, foi presidente do nosso sindicato, trabalhador da Ford, um sujeito sério, responsável, competente, solidário. O Rafael, que hoje, inclusive, participa e é o coordenador da pré-campanha do nosso companheiro Luiz Marinho, lá em São Bernardo. E vocês estão em ótimas mãos, porque o companheiro Rafael, que preside o TID hoje, ele tem conhecimento profundo, elabora extraordinários artigos. Eu tenho acompanhado o trabalho do Rafael, tem muita responsabilidade. E essa história da conversão, tem até um projeto aqui que eu sou coautor, né, junto com mais deputados, na perspectiva de assegurar que as empresas sejam capazes de dar a sua contribuição. É verdade que algumas já estão dando, o próprio Rafael tem notícias para dar para vocês, mas que cada vez mais a gente não perca a vida por causa de falta de equipamentos, não perca a vida por causa de termos que ficar em casa. E nesse momento em que o coronavírus, como disse o doutor Arthur Quioro, está chegando à periferia, está chegando às nossas comunidades, estou aqui muito incomodado, triste, chateado, e muita gente, o próprio Bolsonaro, não liga. Eu me lembro que a gente fica triste quando acontece um desastre, não é? Caiu o avião com o time lá de Santa Catarina, de Curitiba, ficamos horrorizados. Agora, meus amigos, são 600 por dia, 615 hoje, 615 ontem, e chegando à periferia, ao nosso povo, a coisa vai ficar muito mais grave. Não fosse o trabalho de conscientização, não fosse posturas corretas de alguns governantes, se ficássemos na mão do governo federal, a gente estaria no mato sem cachorro. Não fosse atitudes solidárias, como a que o companheiro Rafael está coordenando, junto aos sindicatos da região do ABC, junto aos nossos partidos, o drama seria muito maior. Então, eu lamento não poder participar com vocês desse tema, mas quero dizer que eu me sinto presente e que vocês compreendam o fato de eu ter que cumprir esta missão agora, porque eu sou membro da coordenação da bancada, tenho tarefas aqui para resolver, e essa live que vamos fazer agora, live não, essa reunião agora é para nos prepararmos, porque aqui na Câmara, que em princípio foi criado o sistema de votação remota para votarmos projetos importantes em função do coronavírus e projetos que pudessem ser consensuais, pois foi assim quando a nossa bancada, e também juntamente, mas nossa bancada que propôs, juntamente com os partidos progressistas, propôs R$ 1.045 como renda mínima emergencial. O Bolsonaro propôs 200 e chegamos a 600 e até 1.200. Foi assim que nós votamos o projeto de socorro às empresas. Foi assim que ontem nós votamos, anteontem, ou foi ontem, agora minha cabeça está cheia, que nós votamos o projeto de apoio aos governadores e lutamos minimamente para impedir o congelamento de salário dos servidores públicos. A gente conseguiu assegurar que ficasse permanente de fora professores, lixeiros, nosso povo da economia informal, nosso povo da agente comunitário de saúde, segurança e outros segmentos. Mas agora mesmo, nesse teatro feito por Bolsonaro, agora
hoje pela manhã aqui em Brasília, ele anunciou que vai vetar toda aquela liberação mínima que a gente havia conseguido para, imagine, um coveiro vai ficar, já ganha uma situação miserável, trabalha numa condição insalubre. A gente permitiu que eles tivessem um mínimo de dignidade numa negociação, vão tirar tudo isso fora. Então, isso é muito sério e, de vez em quando, Rafael, eles entram, e Cida, eles entram com propostas que nada têm a ver com o coronavírus. Foi assim a medida provisória 905, será assim amanhã na PEC 10 e em outros aspectos. Por isso que a gente tem que estar aqui muito atento. Mas deixo meu abraço, pessoal, muito carinhoso para vocês. Desejo um ótimo debate. Rafael, a gente se encontra toda segunda-feira, né? A Cida, a hora que você quiser, minha querida Cida, e a Beth também para o nosso diálogo sobre o destino do nosso município, do nosso Brasil. Ok? Um abraço. Ok, Vicentinho. Obrigado, um grande beijo, um bom trabalho. Vamos continuar contando com você, pois nós precisamos de todo mundo para sair desse enrosco que estamos vivendo aqui no Brasil. Obrigado mesmo e uma boa tarde. Né? Boa tarde. Eu passo agora para o nosso companheiro Rafael, né? Que o nosso deputado Vicentinho. Oi. Estou dando tchau. Opa! Tchau. Tchau, Vicente. Obrigado mesmo. Eu passo agora para o nosso companheiro Rafael, ex-presidente metalúrgico, né, e presidente do TID, né, Instituto Trabalho e Desenvolvimento, para que ele coloque um pouco para nós o que ele pensa, né, em relação à indústria, no que a indústria pode contribuir exatamente nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo. Há muito desemprego em toda a cadeia produtiva, né, dos setores da indústria, e que quero saber o que o Rafael pensa em relação a esse isolamento social, a pandemia, a questão da reconversão industrial, o que a reconversão industrial pode contribuir nesse momento que nós estamos vivendo de isolamento social. Rafael. Oi, boa tarde, Cida, boa tarde, Beth, um prazer estar com vocês aqui nesse debate, né? A Beth é a nossa pré-candidata, como o Vicentinho falou, em Santo André, a Cida também, a Beth a prefeita, a Cida a vereadora, né? Isso é um prazer estar com vocês, porque o ABC, Santo André, são polos, o ABC é um polo, Santo André é uma cidade que não pode negar fogo em momentos como esse, né? O ABC já proporcionou muito debate, muitas propostas que nacionalizaram a posterior em momentos de crise, né? Com propostas que viraram leis trabalhistas, leis sociais, a lei do salário mínimo saiu daqui do nosso trabalho, da nossa região, a lei do empréstimo consignado saiu daqui do nosso esforço, dos nossos estudos, do nosso trabalho aqui da região. Muitas medidas que o Brasil viveu, ainda estão instaladas no país, que protege socialmente a nossa população, nasce aqui de uma região como a nossa, né? Então, é importante ver em Santo André duas candidatas mulheres que têm muita energia, muita disposição e muito amor pela cidade e pela classe trabalhadora. Acho que a gente vive um momento, de fato, muito difícil. Essa pandemia, eu tenho 55 anos, nunca vivi algo semelhante. E muita gente não viveu algo semelhante, né? No mundo inteiro, afeta a vida e ameaça a vida no mundo inteiro. Mais de 250 mil pessoas no mundo, infelizmente, perderam suas vidas, das quais aqui no Brasil, 8.500 números de ontem. É um processo muito grave e ninguém sabe a sequência disso, né? Porque eu estava vendo hoje que a gripe espanhola, lá do começo do século passado, quando ela surgiu, teve muitas pessoas que também morreram, que foram contaminadas,
Só que a segunda fase da gripe, um ano depois, foi mais grave ainda. Então, nós temos exemplos no passado de novos vírus que apareceram vindo da natureza e que trouxe muitas consequências para o povo. E essa aqui afetou o mundo inteiro. Todos os países, praticamente, com algum grau de relações comerciais entre si, acabaram contraindo o vírus. Então, no caso do Brasil, o vírus é um vírus importado, né? E, infelizmente, disseminou um vírus que contagia muito rapidamente. Então, é difícil saber quando amaina, quando cessa o contágio, e quando nós teremos o medicamento e a vacina para dar mais segurança a toda a população e, em seguida, a própria retomada econômica, que, claro, todo mundo deseja voltar a trabalhar, voltar a ter atividades restabelecidas, mas com segurança. E é isso que nós precisamos trabalhar no Brasil, né? Como construir uma retomada no momento certo, com segurança. O que o Bolsonaro fez hoje é parte mais uma ação que eu diria criminosa do governo como dele, né? Ao invés de dialogar com estados, municípios, com o Congresso e com o Supremo Tribunal Federal, ele pressiona. É o que ele sabe fazer. Então, ele leva alguns empresários a pressionar o Supremo Tribunal Federal por medidas que ele acha apropriadas, mas ele não cumpre minimamente um papel que é desejável a partir do Estado. O Estado ele tem que moderar a ânsia selvagem do capitalismo e do capital e do empresariado. Belém do Pará é um exemplo. O empresariado local lá fez carreata para impedir o isolamento social, o distanciamento social, para continuar com as atividades. Se contaminaram, aí eles pegam os jatinhos, UTI, e vêm se tratar em São Paulo, no Einstein, no Sírio-Libanês. Eles promoveram a barbárie, contraíram a doença e num jatinho veio socorrer aqui em São Paulo. O povo não tem minimamente essa condição. Um relatório da XP de hoje, não quero tirar do contexto, mas eu li de maneira muito negativa, porque eles falam que a pandemia no Brasil, a crise entre os mais ricos já passou. O pico da crise entre os mais ricos já passou. Agora está nos mais pobres. Então, é essa hora que a crise está nos mais pobres, que é 95% da população, que o Bolsonaro vai querer brigar para reabrir a economia, para voltar a circular, porque os mais ricos estão protegidos, já que o pico da crise nesses segmentos dos bairros mais ricos, cidades do Brasil inteiro já passou. Então, agora, como é com os mais pobres, com a periferia, nós podemos forçar para flexibilizar o isolamento, isso é criminoso. Então, nós precisamos conversar com a população, o Estado tem que moderar o espírito selvagem do capitalista por dinheiro, por lucro, por riqueza e por exploração. O Bolsonaro não está cumprindo o seu papel ao fazer o que está fazendo. Bom, aliás, ele é fruto de uma conjunção de anomalias que o Brasil conviveu nos últimos anos e que fez muitas pessoas se enganarem achando que ele seria a solução. Eu acho que essa crise vai levar muitos políticos de cidades, estados e de nações a caírem por conta de como lidaram com a epidemia. E no caso aqui nosso, nós somos uma região que tem boas lideranças, como é o caso da Beth, como é o caso da Cida, como é o caso dos líderes sindicais, e com uma densidade industrial ainda importante. Nós sofremos com a desindustrialização aqui na região, mas ainda temos uma indústria potente, capaz de, por exemplo, nós promovemos aqui uma Câmara Regional ou uma Câmara Setorial, juntando atores, lideranças políticas, com lideranças empresariais, com sindicatos, com universidades, e montar os projetos de reconversão industrial, especialmente nesse momento, voltado à saúde, mas não só, mas imediatamente tem que ser voltados para a saúde. E nós temos que criar esses projetos, né, de maneira compartilhada,
no diálogo e para poder remeter às autoridades competentes. Parte disso é possível que o consórcio intermunicipal da região consiga fazer, projetar, criar os modelos. É possível, porque nem tudo que é reconversão é muito dinheiro envolvido, é muito caro na sua execução. Então, é possível que alguma coisa a região possa assumir como responsabilidade dela. Mas, outra parte, você pode dialogar com o governo do Estado, já que ele tem mais recursos para poder oferecer para um programa de reconversão que a gente pode negociar, discutir e elaborar os projetos. E, especialmente, o BNDES. O BNDES é o Banco Nacional do Desenvolvimento. E sempre tem um discurso que o BNDES tem que se voltar para a pequena e média empresa. Tem que se voltar para projetos menores, para poder irrigar o financiamento desse banco para uma gama muito maior de empresas, e isso vai beneficiar, evidentemente, os trabalhadores dessas empresas. E o BNDES foi desidratado pelo governo Temer, mas principalmente pelo governo Bolsonaro. Desidratado, tirando recursos do banco, até apontando para a privatização desse banco, ou desmonte dele. É criminoso o que eles estão fazendo, que nessa hora o BNDES pode, deve apoiar aquilo que os bancos privados não fazem. É só você observar as propagandas do Bradesco, do Santander, do Safra. Vai lá o empresário pequeno pedir empréstimo nesses bancos que estão anunciando que agora, por conta da crise, eles estão oferecendo crédito para capital de giro. Não estão conseguindo, as empresas estão buscando. Então, é um problema do sistema bancário brasileiro. Então, o BNDES é o banco fundamental da história do desenvolvimento brasileiro e que nessa crise, Cida, para encerrar essa parte, poderia ser uma grande ferramenta de recepcionar projetos que a gente constrói e temos capacidade de construir em regiões como a ABC para poder viabilizar o nascedouro de novas empresas ou a reconversão de empresas que migram para outras atividades, mas que beneficiem a população na educação, na saúde, na mobilidade urbana. É só querer fazer. Acho que isso é uma missão nossa urgente para poder, no momento difícil, quando começar a cessar a pandemia, temos projetos para encaminhar e recuperar a nossa economia, que evidentemente será afetada, né? Sim, tá certo. E lembrar um pouco também, Rafael e a Beth, todos que estão nos assistindo nesse momento, que o governo Bolsonaro, e até o antes dele mesmo, o Michel Temer, fizeram muitas reformas essa apontando, né, fazendo com que a população acreditasse que essas reformas seriam para que houvesse um crescimento econômico, que houvesse mais empregos. E nós temos vivenciado cada vez mais um desemprego tremendo, e agora, com a pandemia, esse desemprego cresce, até porque a maioria das empresas estão paradas, né? E 80% delas, das empresas, são pequenas aqui no Brasil. Isso significa que elas não têm, vamos dizer, gordura para queimar, não tem gordura para se manter viva até, vamos dizer, o auge dessa pandemia passar. Diante disso, eu quero passar para a Beth falar um pouco para nós, né, sobre a reconversão também industrial. A reconversão industrial, Beth, ela pode ser a médio e a longo prazo, né? Eu gostaria que você falasse um pouco disso e como as academias podem também nos ajudar, né, nesse processo. Haja vista que não é um processo simplesmente para esse momento onde a pandemia está no auge, como o próprio Rafael falou, né? E deu exemplos também de vírus passados, que não se passa um vírus, acabou e não volta mais. Ele pode não voltar aquele daquela mesma natureza, mas voltarão outros. E para isso nós temos que estar preparados, nós temos que ter um país, né, que esteja preparado para momentos dessa situação, né, que não chegue a cada vez que aconteçam vírus novos, milhares de pessoas morram, milhares de pessoas fiquem na linha da miséria, como já temos muito aqui no nosso Brasil. Então, Beth, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Oi, Cida.
Tudo bem? Quero te agradecer por me convidar para participar desta live numa temática tão atual e tão importante, que é sobre a reconversão industrial, que todo mundo está falando. Então, acho que realmente é um assunto que a gente precisa se debruçar de forma organizada, criar os instrumentais necessários para fazer esse debate e tentar criar condições objetivas para implantar esse novo modelo, enfim, para a nossa cidade, para a nossa região do Grande ABC, especialmente, que é onde a gente está, né? Quero também dar um oi aqui para o Rafael, presidente do TID, que tem contribuído imensamente para debater a nossa região, a questão da reconversão, a questão econômica do nosso Grande ABC. Enfim, o Rafael tem feito um trabalho de contribuição conceitual e muito importante aqui para nós, e acredito que ele tenha bastante a contribuir com esta live, por todo o debate que tem produzido e feito ao longo da sua história, frente ao sindicato e agora frente ao TID, né? Cida, é importante que a gente faça aqui uma análise histórica, né, do significado do Grande ABC para a questão do início da industrialização brasileira, né? A região do Grande ABC, no final do século XIX, ela era tida como o grande polo cafeeiro, né? E com ele a necessidade e o surgimento e a expansão e a vinda de algumas indústrias aqui que surgiram em torno da linha férrea Highway, acho que é isso, né? E aí a região do Grande ABC começou a se expandir, né? Transformou-se no grande polo, mais tarde industrial, né? As décadas começo do século, a década de 50, 60, um grande investimento, a industrialização aqui, a vinda da indústria automobilística na cidade de São Bernardo, o polo químico, petroquímico em Santo André e Mauá, enfim, em Diadema também o polo cosmético, né? Automobilístico e cosmético. Então, a gente viveu aqui na região do Grande ABC, nesse período, uma grande expansão econômica e industrial. Foi o primeiro período importante aqui para a nossa região. E com ele também surgiu alguns problemas, né? Algumas desigualdades sociais também se acirraram, porque os salários eram baixos, as vilas que surgiu em torno da linha férrea, não havia um plano de habitação nacional que desse conta para atender a demanda que surgiu em decorrência dos empregos que aconteceram com a industrialização, e depois, mais tarde, no final dos anos 80, 90, e nós começamos a viver um outro período histórico aqui da região do Grande ABC, do Brasil como um todo, que foi esse período, um pouco antes disso, a guerra fiscal, né, entre estados e municípios, isenções fiscais. A região do Grande ABC acabou perdendo seu potencial industrial aqui na região. E Santo André sofreu muito com isso, né? Deixou de ser um grande polo industrial para ser prestador de serviço, comércio, né? Na década de 90, nós vivenciamos aqui um esforço muito grande dos prefeitos eleitos, né? De tentar buscar novamente um outro processo de industrialização da região do Grande ABC, né? Os prefeitos eleitos, na ocasião, verificaram que os problemas eram comuns, né? A desindustrialização da região foi algo muito marcante e na ocasião, o Celso era o prefeito, então esse debate gerou aí a criação, na verdade foi antes disso, né? Foi década de 90, na verdade 92, 90. Período, toda a discussão para a criação do consórcio intermunicipal, né? E da Agência de Desenvolvimento. A agência, né? Veio depois,
Já na eleição de 97, 98, com esse debate, foi criada a Agência de Desenvolvimento, justamente para dar conta de transformar aqui a região, buscar novamente a industrialização da nossa região, porque aqui em Santo André e nas 7 cidades existem aquilo que nós chamamos de áreas industriais degradadas, né? Então, foi um esforço gigantesco para buscar alternativas para essas áreas e reindustrializá-las, né? Mas, infelizmente, aqui nós tínhamos um projeto, inclusive, que ficou bem conhecido, o Eixo Tamanduateí, ali da Avenida Industrial, que foi uma tentativa muito grande aqui do nosso prefeito, do Celso, de buscar aí, empresas para a ocupação desses locais, e também a criação de shoppings e investimentos imobiliários e etc., né? Foi feito todo um trabalho, do que foi, inclusive, debate do seminário, do primeiro seminário que foi realizado aqui, que nós tivemos a participação de vários países, de universidades fora do país, na tentativa de buscar experiências externas para os problemas que estávamos vivendo aqui no Brasil. Então, essa história da desindustrialização, das nossas tentativas, da criação do consórcio, da agência, foram experiências importantes, né, vivenciadas na nossa região, na busca aí de procurar dar uma finalidade a essas áreas degradadas, essas áreas industriais degradadas. Depois, esse debate ficou um pouco congelado, justamente porque essas áreas têm grande problema judiciais, problemas trabalhistas, essas empresas que saíram, enfim, acabaram deixando aí uma carga de problemas quase que insolúveis. E nessa história da reconversão industrial, e lembrando, inclusive, que tem uma experiência da cidade de Ruhr, na Alemanha, que também sofreu mais ou menos as mesmas circunstâncias que a cidade de Santo André vivenciou, e eles conseguiram, através de uma parceria da gestão pública, do setor privado, dar uma outra finalidade e potencializar ações industriais, comerciais na cidade de Ruhr, né? Que a gente poderia, inclusive, pensar em buscar aqui para a nossa cidade. Mas, infelizmente, nós não vivenciamos esse esforço político, né? Esse modelo de governança que permita, a partir dos instrumentos formais que a gente tem, como consórcio e agência de desenvolvimento, criar perspectivas e alternativas e debates para soluções que vêm nos deixando muito enfraquecidos do ponto de vista do emprego formal e etc. Bom, a questão da pandemia, ela tem agravado ainda mais as nossas desigualdades sociais. Ela tem agravado muito mais toda a luta em defesa do trabalho, em defesa da garantia dos trabalhadores. Então, a pandemia, ela agravou os problemas que já existiam, né? Você citou o Temer, enfim, o governo Temer, que, inclusive, no seu governo, ele aprovou, né, a emenda 95, que congelou os gastos da educação e da saúde, né, investimento por 20 anos nessas áreas prioritárias e fundamentais, né? Então, esses governos, eles têm uma característica mesmo de fragilização da classe e da garantia da classe trabalhadora. Eu vou citar um dado aqui, antes de chegar na reconversão, só para vocês saberem, uma pesquisa, inclusive, Cida aí, Rafael, em Santo André, uma startup fez uma pesquisa, eles fizeram uma pesquisa sobre vigilância epidemiológica participativa, essa é a característica deles. E eles constataram algumas questões interessantes aí para contribuir com o nosso debate. Uma das perguntas é a população que precisa sair para atividades essenciais, eles mediram o percentual. Então, as classes A e B têm uma média de saída das atividades essenciais de 35%. Buscar alguma coisa, voltar, etc. A classe C, um pouco mais, 47%
tem que sair para ir para o mercado, para um médico e coisas dessa natureza, porque não tem condições de pedir, por exemplo, um delivery como as classes A e B, né? Bem assistidas nas suas casas, organizadas, confortáveis, com recurso, portanto, não há necessidade de o tempo todo ter que sair. A classe D e E, diferente disso, 80% revelaram que saem mais para atividades essenciais, inclusive na busca de recurso, né, da informalidade para suas próprias subsistências. Então, a própria Folha lançou um artigo dizendo o seguinte: nós temos que ter uma análise da curva sob duas perspectivas. A curva dos mais ricos, né, que está mais controlada, e a curva dos mais pobres. Por quê? Porque é outra realidade. A pandemia agora chegou na classe C, D e E. E isso acontecendo, a gente vai ter um caos aí de pessoas contaminadas pela necessidade de subsistência, né? De não ter trabalho, de estar na informalidade, de ter que buscar alguma ação para se alimentar, né? De vender alguma coisa, de sair, enfim, para poder manter a sua subsistência. Então, esses dados são dados da nossa realidade. O que isso tem a ver com a reconversão industrial? Tudo, né? Nós vivemos um período importante de a gente não precisar ficar refém, né, de importação de respiradores, de insumos, para que as pessoas possam ser atendidas no Sistema Único de Saúde aqui no nosso Brasil, que, aliás, ainda bem que nós tivemos todo um esforço e luta histórica para instituir aqui no Brasil, na Constituição de 88, a criação do Sistema Único de Saúde. Porque se nós não tivéssemos o Sistema Único de Saúde, hoje a situação seria ainda muito mais dramática para a classe trabalhadora, para os desalentados, para os desempregados, para as pessoas que estão na informalidade. Então, a situação seria muito grave se não tivéssemos o Sistema Único de Saúde. Por isso que a gente tem que valorizar muito o SUS. E a reconversão traz um debate importante de pensarmos como buscar saídas, né? E fortalecer a indústria nacional para não ficarmos refém de conseguir respiradores para que as pessoas possam sobreviver. Então, esse é um aquecimento, o primeiro aquecimento do nosso debate, e aí entrar nessa discussão, sem perder de vista a importância de se investir em educação, se investir em ciência e tecnologia, para pensarmos essa reconversão e esse novo modelo industrial, porque, como foi dito aqui, a peste negra, a gripe espanhola, elas não aconteceram uma vez só, né? Essas epidemias, outras pandemias aconteceram, e nós não podemos ficar tão suscetíveis assim a essas circunstâncias, a esses fenômenos. O Brasil precisa estar preparado. Infelizmente, a gente vive um momento dramático da história do Brasil, o pior governo que nós poderíamos vivenciar, infelizmente, nós estamos vivenciando, como disse o Vicentinho há pouco para nós, esse circo, né? Essa garantia de atender uma elite que não mede esforços para garantir os seus lucros e fragilizar, né, a dignidade da vida dos trabalhadores. Então, é preciso que a nossa sociedade una forças aí em todos os setores para discutir esse novo modelo industrial, a reconversão industrial e novas perspectivas para o Brasil do ponto de vista da educação, da ciência e da tecnologia. Obrigado, Beth. Rafael, nós perdemos mais profissionais de enfermagem aqui no Brasil para o coronavírus do que a Itália e a Espanha juntos, né? E a perda desses profissionais, segundo alguns relatos, elas se deram muito pela falta de EPIs,
Ao mesmo tempo, muitas empresas fecharam suas portas porque na sua produção original não tinha o que produzir para quem produzir nesse momento de isolamento, né? Ao mesmo tempo, também vivenciamos aqui uma corrida, né? Vamos dizer, de importação de produtos e IPIs na China. Eu queria que você falasse um pouco disso. Nós temos expertises, né, aqui no nosso país, né, na nossa indústria brasileira. Nós perdemos pessoas por falta de IPIs, né, e pessoas ficaram desempregadas porque não estavam produzindo. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Então, sim, da indústria de EPIs mesmo, o Brasil tinha um monte de empresas, né, de equipamentos de proteção individual. Muitas empresas. Aqui na rodovia Anchieta tinha algumas. Ali na Robert Kennedy, São Bernardo, tinha algumas empresas. Eram espalhadas e faziam todos os tipos de equipamentos de proteção. Óculos, protetor auricular, máscaras, enfim. Era uma infinidade de equipamentos que eram feitos na nossa indústria. E com a globalização e com o magnetismo que a China conseguiu ter e atrair um grande polo industrial para lá, essa indústria foi tudo para lá, como a de confecções, de calçado, autopeça. Então, a globalização, ela nos pegou em cheio. Eu lembro que na Villares eu trabalhei um tempinho na segurança do trabalho, eu fiquei de castigo um tempo lá, porque eu respondi para um supervisor, fui mal educado, porque eu era eletricista, aprendiz. Eu fui mal educado, segundo emprego, eu não achei que fui, mas a empresa achou. Me colocou lá. Então, eu saí com o técnico de segurança para ir visitar as empresas de EPI para comprar, porque tinha muita coisa, né? Eu lembro quantas empresas que tinha em São Paulo, e não eram grandes empresas, era média, pequena, e a gente ia, comprava os equipamentos, levava para Villares, enfim. Só uma brincadeira sobre esse processo aí de EPIs. Mas nós tínhamos uma indústria muito vasta. Agora, no Brasil, o que aconteceu? Nossa indústria, inclusive aqui no ABC, a nossa indústria parou, vamos dizer assim, na segunda revolução industrial, né? A segunda revolução industrial é aquela que é o automóvel, que é a indústria têxtil, a indústria química, a petroquímica, é a indústria sem a microeletrônica, que veio depois da terceira revolução industrial. O Brasil não trouxe para cá, não conseguiu desenvolver a sua indústria de microeletrônica, que deu muita produtividade às grandes empresas, né? Hoje, uma televisão, o Brasil não faz o cristal líquido do celular, da TV, não faz. Nós importamos. Nós não produzimos os chips, nós não produzimos os módulos, a gente tem pouca indústria de software. Então, nós estamos falando aqui para uma ferramenta que é o celular, eu, no caso, o celular, não sei quem está fazendo pelo computador, mas serve para as duas coisas. Onde o projeto não é brasileiro, o que é brasileiro num celular? A capa, o plástico, é a montagem, né? Juntando os componentes que vêm de fora. Então, nós perdemos essa parte importante da etapa da Revolução Industrial, que é o boom das indústrias. Uma montadora hoje, na Volks você tem os dois mundos. Você entra na linha do Gol, você tem a tecnologia dos anos 80, 90 para fazer esse carro. É muita gente trabalhando, os equipamentos são equipamentos de 30 anos, robôs e equipamentos mecânicos, a própria linha de montagem. A concepção do carro é uma concepção de umas décadas atrás. O carro é novo, foi modernizado, mas a concepção de montagem desse carro é mais atrasada. Se você andar na linha da Saveiro, da Volkswagen, você vai ver já a quarta revolução industrial. Você vai ver um grande aparato de robôs ultramodernos, de linhas muito modernas. A concepção de projeto do carro é outra concepção, ele é muito mais um monobloco do que o carro anterior. Enfim, aí você percebe o que era a tecnologia dos anos 80, 90
e o que é a tecnologia dos novos projetos automotivos de hoje, as novas fábricas que vieram para o Brasil nos anos 2010, especialmente com o Inovar Alto, que foi um projeto do governo Dilma, que explodiu o número de montadoras sediadas no Brasil, bilhões de dólares investidos no Brasil e gerou muito emprego. Mas isso ficou circunscrito a poucos segmentos. Nós precisamos de uma indústria grande, moderna, capacitada e atualizada. E isso requer emprego novo, emprego moderno, recapacitado e com boa renda. Então, nós precisamos entrar nessa onda. Nós precisamos entrar. O Brasil perdeu essa onda importante. E acho que como nós estamos aí nessa fase, não é nem mais da microeletrônica, é da comunicação, da informação. É o período da tecnologia de informação que sustenta e que dá a estratégia de o carro hoje que não tem um computador de bordo, não tem conectividade, ninguém mais quer ter esse carro. A pessoa quer um carro que tenha toda a parafernália de tecnologia de informação presente no carro, a conectividade que é falado. Então, nós precisamos entrar. E cada vez que você altera o patamar e o padrão tecnológico, abre uma janela de oportunidade, que o Brasil está perdendo mais uma vez, porque temos um governo que não tem estratégia. Aliás, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, já afirmou, infelizmente, em algumas entrevistas, que nós perdemos essa